Aleluia! Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Fala assim, ainda bem que eu vim. Glória a Deus, meus irmãos. Estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com vocês também? Está cada vez mais fraca essa segunda parte aqui, eu estou entendendo, gente. Misericórdia. Mas é um privilégio estarmos aqui com vocês. Se você está nos visitando pela primeira vez, é uma honra estarmos aqui recebendo vocês aqui junto como família. Nós ainda nem inauguramos, como vocês podem ver, nós estamos em reforma aqui ainda. Nós estamos programando mais ou menos a inauguração para metade do mês de maio. Amém, igreja? Amém. Então você está participando de uma igreja ainda que ainda está em construção. Então se você sair um pouquinho aqui manchado de tinta, brincadeira, isso não vai acontecer. Mas nós estamos aqui planejando para quando nós inaugurarmos ser algo realmente excelente para servir esse bairro, é realmente algo que expressa a excelência do Senhor aqui, amém? Eu quero dar duas dicas na verdade para vocês. Hoje nós iniciamos o nosso estacionamento, amém? Glória a Deus. Então como que ele vai funcionar? O estacionamento ele vai ser aberto meia hora antes do início do culto, que é às 10, e vai se encerrar, vai fechar ele meia hora depois também das 10 horas da manhã. Encerrou e vai abrir quando tiver para vocês retirarem, quando estiver perto do finalzinho, para também retirarem os carros. Tudo bem? Então meia hora antes até meia hora depois do culto você consegue estacionar lá com segurança. Outro detalhe também é que neste culto aqui a gente está usando apenas um banheiro, não é que a gente tem apenas um banheiro. Então nesse piso a gente tem apenas um banheiro. Então se você precisar usar o banheiro, utilize apenas o banheiro masculino, tá bom? Coloque sua mão no seu coração, fala assim: Senhor, nós te agradecemos tanto, Pai, pela tua presença aqui. Nós já recebemos tanto do Senhor nessa manhã. Senhor, e eu creio que o Senhor tem algo reservado para mim agora. Senhor, eu quero que esse minuto aqui, esse tempo que nós vamos passar juntos, não seja apenas palavras aqui, Senhor, mas que seja algo transformador para a minha história. Senhor, eu oro pelo coração, pelos ouvidos espirituais aqui dos meus irmãos. Senhor, que eles compreendam a Tua palavra, que eles compreendam a Tua vontade sobre a vida deles. Senhor, eu oro por um despertar espiritual nessa manhã. Senhor, eu oro, Senhor, por uma palavra aqui que vai ser um divisor de águas na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos realizando um estudo aqui chamado Felizes São. Felizes São. Então esse Felizes São é baseado nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte que nós chamamos, o Sermão do Monte do Senhor Jesus, que é como se fosse um atestado, como se fosse um teste, como se fosse um novo mandamento ali que Jesus estava instalando para todo o cristão, para todo o discípulo de Cristo. Então ele estava nos ensinando ali no Sermão do Monte, dizendo o seguinte: você quer ver o verdadeiro padrão de felicidade? Você quer ver o verdadeiro padrão de bem-aventurança, que é felizes são? Viva dessa forma. Estabeleça a sua vida dessa forma. E aí semana passada nós conversamos alguns desses versículos do Sermão da Montanha e hoje nós vamos finalizar ele. E nós tivemos o entendimento que o Sermão da Montanha ele não é um texto frio. O Sermão da Montanha ele é um texto onde Jesus está dizendo assim: olha, você quer um exercício? Nós até brincamos aqui, como se fosse uma academia. Se eu vou para a academia, eu estou necessitando. Quem precisa ir para a academia? Misericórdia, eu estou precisando muito, estou fugindo, mas a gente vai chegar lá. Jesus está falando o seguinte: se você quer, assim como numa academia, se você quer melhorar o seu músculo aqui, por exemplo, no braço, você tem que ir lá e fazer determinado tipo de exercício. Você faz o exercício de braço. Então, no Sermão do Monte, ele está dizendo o seguinte: você quer ser verdadeiramente feliz? Você quer ter uma vida de verdadeiramente bem-aventurança? Deixa eu te passar quais são os exercícios que você deve fazer para atingir esse objetivo. E nós começamos a falar a respeito disso. Então nós falamos primeiro de bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Que bem-aventurados são aquelas pessoas que são vulneráveis o suficiente para reconhecer a sua dependência do Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós falamos que felizes são aquelas pessoas que choram na presença de Deus, porque existe uma alegria separada do Senhor para esses que decidem chorar e expressar a vulnerabilidade diante de Deus, o consolo do Senhor. Nós falamos bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Nós falamos que o mundo ele prega completamente diferente disso. Ele fala que aquele que domina, aquele que é forte, aquele que briga, aquele que é ousado, esse é que herda a terra no final. Mas a palavra de Deus, Jesus está dando um novo mandamento, dizendo: bem-aventurado, felizes são os mansos. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra.
E nós falamos o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da vontade de Deus sendo estabelecida na terra, porque eles verão isso sendo saciado. Então, o que nós conversamos semana passada foi a respeito desses 4 tópicos aqui. E nessa manhã eu quero continuar a respeito disso. Então, se você está com a sua Bíblia, abre em Mateus 5, versículo 7. Mateus 5, versículo 7. Fala o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu gostaria de titular essa bem-aventurança aqui como o poder da reconciliação. Felizes são aqueles que encontraram o poder da reconciliação. Felizes são aqueles que encontraram o poder de serem misericordiosos ao ponto de estenderem a graça que receberam do Senhor. Felizes não são aqueles que se vingam, mas que usam de misericórdia. Essa é uma primícia básica do Evangelho, é uma primícia básica daquele que segue ao Senhor. Quando você vai observar o Pai Nosso que está no céu, que conhece a oração instituída por Jesus, um dos trechos dele lá, que ele levanta como algo criterioso, como algo essencial, é: perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Jesus, ele não precisava ter estabelecido essa regra. Só que às vezes nós nos esquecemos que o contato, a conexão com o Senhor, o relacionamento com Deus, ele nunca é de uma única vertente. O nosso relacionamento com Deus, ele nunca é somente na vertical. Ah não, eu com o Senhor e está tudo perfeito. Eu com o Senhor e está tudo maravilhoso. Não, eu estou servindo a Deus e está tudo certo. Mas o relacionamento com o Senhor, ele sempre passa também por amar e fazer como Deus faria. E isso atinge o nosso horizontal. O horizontal significa os nossos relacionamentos. Como que nós temos trabalhado nos nossos relacionamentos da forma horizontal. Por isso que Deus falou o seguinte: você está me pedindo que eu perdoe você nos seus pecados. Ok. Só que eu estabeleço como um primórdio, como uma etapa antes de você ser perdoado dos seus próprios pecados, se você também perdoa e exerce misericórdia na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando você consegue compreender que nós recebemos e alcançamos apenas o perdão do Senhor, quando nós também exercemos o perdão do Senhor e a misericórdia do Senhor, tudo muda. De repente não faz mais sentido eu segurar aquele rancor. De repente não faz mais sentido eu dizer assim: Gabriel, mas você não está entendendo o que aquela pessoa me fez, eu não consigo liberar perdão. Meu irmão, se você entende que você foi alcançado pela misericórdia de Deus, você foi salvo pela misericórdia do Senhor, não porque você merecia. Jesus podia ter virado para mim e para você e dizer assim: você não sabe o que o seu pecado causou em mim. Você não sabe o que a sua falta de prudência causou em mim. Eu sangrei, eu apanhei, eu fui pendurado numa cruz, eu morri ali naquela cruz, eu fui cuspido por você. Jesus, ele não vira e fala isso. Muito pelo contrário, quando ele está no último suspiro dele naquela cruz, ele fala: está consumado. Está consumado. E ele libera o perdão dizendo o seguinte: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Alguém chegou no limite. No limite. Jesus, ele foi traído, ele sofreu todo tipo de amargura, mas mesmo no ponto ápice dele, ele sabia que existia algo mais precioso do que segurar o rancor, do que não perdoar o que estava sendo feito contra ele. E esse algo mais precioso que Jesus tinha consciência era o afastamento dele de Deus. Porque quando eu não libero perdão, quando eu não exerço misericórdia, eu não consigo tratar as pessoas com reconciliação do Senhor. Quando eu não exerço esse perdão, quando eu não exerço a misericórdia, quando eu não aplico esse exercício, eu também não recebo do Senhor o perdão dele. E isso é muito sério,
Meu irmão, o que você tem de mais precioso não é a opinião de outra pessoa, não é o que outra pessoa vai achar se você está pedindo perdão ou liberando perdão. O que você tem de mais precioso é o seu relacionamento com Deus. E quando você não libera e não exerce misericórdia, o que está acontecendo é que você está sendo separado do Senhor. Muitas pessoas preferem até naufragar e dizer assim: perdão eu não peço, perdão eu não peço, misericórdia eu não exerço. Só que é tanta falta de lógica, é tanta falta de discernimento, de compreender, dizer assim: Senhor, não tem nada que as pessoas possam fazer contra mim ou a favor de mim que vai me separar do meu amado, que vai me separar do meu Senhor. Não existe nada mais precioso do que o meu relacionamento com Deus. Então, se algum mal, algum pecado foi causado contra mim, eu perdoo. Não necessariamente por conta da vida daquela pessoa, isso é muito legal, muito importante, mas principalmente por conta do seu próprio relacionamento com o Senhor, por conta do seu própria intimidade com o Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, os devedores. Quem recebeu misericórdia, exerce misericórdia. A lógica humana é completamente diferente disso. A humanidade, o mundo fala: você quer ser feliz? Aprenda a sair por cima. É ou não é? Você quer ser feliz? Você quer sentir satisfeito? Aprenda a ser aquele que sai por cima. Aprenda a ser aquele que não abaixa a cabeça. Aprenda a ser aquele que não exerce humildade. Você quer ser feliz? Não abaixe a cabeça. Mas o nosso Senhor, Ele fala: bem-aventurado, felizes são aqueles que exercem misericórdia. Felizes são os que exercem misericórdia. A lógica do mundo é: a ofensa, ela precisa de uma retaliação à altura. Se alguém me ofendeu, se alguém falou mal de mim, se alguém me bateu, eu preciso de uma retaliação, eu preciso de uma ação à mesma altura que me foi causada. Só que Jesus, Ele vira para mim e para você e fala assim: você quer ser verdadeiramente feliz? Ande mais uma milha, dê a outra face. Esse é o que nosso Senhor está dizendo. A lógica do reino de Deus é: a ofensa feita contra mim é uma oportunidade de expressar o Deus que eu sirvo. Aquela pessoa, ela não tem o poder de influenciar quem eu sou. Aquela pessoa não tem o poder de me mudar. Sabe, o único que tem o poder de me mudar e dizer como eu devo viver minha vida ou não, não é as pessoas, não são as circunstâncias, mas é o meu Deus. E o meu Deus está me dizendo: você foi pisoteado? Você sofreu alguma ofensa? Perdoe, exerça misericórdia. Agora, quando eu coloco outra pessoa na posição do senhorio da minha vida, sabe o que acontece? Quando eu coloco uma pessoa, uma situação como senhor da minha história, significa o seguinte: quando imagina que eu estou com o Gabriel aqui, o Gabriel ele me fala uma ofensa, o Gabriel me bate, faz alguma coisa. De repente, aquele pecado que ele cometeu contra mim, eu faço dele um pecado em mim. E como que eu transformo isso? Eu vou transformar o pecado que foi gerado em mim contra ele também. Até então, somente o Gabriel ali havia falhado, havia errado. Mas quando eu devolvo na mesma moeda, quando eu devolvo aquela ofensa, quando eu devolvo aquele pecado, meu irmão, o pecado deixou de ser apenas dele, agora o pecado é meu. Você consegue entender como essas coisas se desdobram? Por isso que Deus está dizendo o seguinte: você quer ser verdadeiramente feliz? Alguém te ofendeu, alguém falou mal de você, alguém fez alguma coisa para tentar te passar a perna? Exerça misericórdia. Libere. Ninguém tem o poder de interferir quem você é. Ninguém deve ter este poder. Essa expressão de misericórdia é uma ação de alguém que age para remover o fardo das outras pessoas. Sabe uma coisa que às vezes nós nos esquecemos também? É que nós seremos medidos na mesma porção que nós usamos para medir as outras pessoas. Quem consegue reconhecer a sua própria fragilidade, fica mais paciente com a fragilidade dos outros. Quem consegue reconhecer que, não, só porque eu não erro na mesma medida que essa pessoa errou, eu não preciso da misericórdia. Meu irmão, se você reconhecesse um pouquinho mais da fragilidade que você é, da misericórdia que você precisa todos os dias, eu tenho certeza que você seria mais paciente com os erros e com as falhas de outras pessoas. Pessoas que não perdoam vivem uma vida cheia de amargura. Ressentimento prende a pessoa a um ponto específico dela no passado. Misericórdia que abre o caminho para viver o novo de Deus no futuro.
Eu não sei se você já sentou, eu já sentei em algumas mesas de amigos meus que eu amo muito. E parece que é uma espiral. Quando essa pessoa está ofendida com alguma coisa, quando a pessoa está alguma coisa ali, uma ferida aberta nela, ela pode começar com qualquer assunto, mas é uma espiral, que o assunto vai chegar no ponto da ofensa. Em qualquer mesa que você sentar, observe isso. E eu e você, nós temos o poder de exercer a misericórdia, exercer a reconciliação. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, outro ponto que Jesus estabelece também, como felizes são, é aquele que traz paz aos lugares. Sabe, aprenda a reconhecer e exercer misericórdia. Quem recebeu misericórdia, exerce misericórdia. Vamos repetir isso junto? Quem recebeu misericórdia, exerce misericórdia. A felicidade, ela nunca nasce de um coração ofendido. A felicidade nasce de um coração que sabe perdoar e exercer misericórdia. Você quer ser feliz? Aprenda a exercer misericórdia. Próximo, Mateus 5, versículo 8. Fala o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu colocaria isso como um subtítulo de integridade interior. Felizes são aqueles que têm integridade no seu interior, que são completos no seu interior. Essa palavra utilizada aqui no original de limpos de coração, a palavra limpo, ela significa a palavra kataros, que é a finalidade de algo purificado pelo fogo, algo que significa limpo de culpa, ou de qualquer coisa, ou sem culpa, ou inocente, genuinamente inocente e sem culpa. Quando Jesus fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, Ele está dizendo que existe uma intimidade com o Senhor reservada para aqueles que são limpos dentro. Eu sei que muitas vezes a primeira coisa quando nós pensamos sobre o Evangelho, nós pensamos sobre o cristianismo, é uma mudança exterior. Agora, quando eu aceito a Jesus, eu preciso agir de determinadas formas. Quando eu conheço Jesus, de repente eu preciso estar nos cultos ao domingo. Quando eu conheço Jesus, de repente eu não posso mais falar A ou falar B. Só que Deus aqui, Jesus, Ele está instalando uma nova felicidade. Sabe, aquilo que é mais essencial na vida de um cristão não é aquilo que está externo, não é aquilo que as pessoas podem ver. Aquilo mais essencial, aquilo que produz a verdadeira felicidade, é aquilo que está dentro de você. E ele fala o seguinte: felizes são os limpos de coração. Felizes são os limpos de coração, porque somente eles poderão ver a Deus. Um coração puro consegue ver Deus nas coisas simples da vida. Sabe, eu tenho é muito engraçado, meu cunhado, né, o Mateus, a gente gasta um tempo junto às vezes, e uma vez a gente estava no sítio junto, e ele é uma pessoa que eu diria uma pessoa como limpo de coração. E a gente estava no sítio e tal, e veio uma pombinha ali, e passou uma pomba e pousou perto da gente. E aí, eu olhei e falei assim, uma pomba, né? Aí, beleza, ele passou pela mesma situação, não falou nada. Depois a gente sentou na mesa para comer. Aí ele veio e falou assim: meu Deus, hoje eu tive uma experiência incrível com o Senhor. Eu falei, gente, eu estava no meu. O que aconteceu? Ele falou assim: eu estava ali meditando no Senhor e veio o Espírito Santo de Deus como uma pomba e pousou perto da gente. Puros de coração, porque eles verão a Deus. Puros de coração. Sabe, às vezes o que nos impede de ver e ter experiências com Deus é a nossa adultice do coração. Não, Deus não pode se mover assim. Não, eu já sei como Deus vai fazer. Não pode levantar a mão assim, não pode abaixar a mão assim, não pode falar desse jeito, pode falar daquele. É tão engraçada essa situação sobre integridade, sobre limpeza de coração, que quando as pessoas no Novo Testamento vão de frente com Jesus e falam assim: Senhor, tem um monte de criança aqui. Aí Jesus fala assim: não impeça que eles se cheguem a mim, porque deles é o reino dos céus. Das crianças. Deus não está falando que tem que ser como criança de estatura, mas Deus está dizendo o seguinte: as crianças possuem algo que acessa o reino de Deus, é a pureza de coração. É a pureza de coração.
Meu chefe até costuma dizer o seguinte, que adulto não entra no céu. Quem é adulto não sabe entrar no céu. Quem é adulto tem dificuldade de entrar na presença do Senhor. Quem é aquele que muito calcula, quem é aquele que não deixa Deus agir, tem dificuldade de compreender as coisas do reino de Deus. Porque o mundo diz o seguinte: sabe o que é poder? Sabe o que é felicidade? Aprenda a se comportar, aprenda a ser dois tipos de pessoa, aprenda a manipular situações, aprenda a ter uma face diante de uma coisa e astúcia para ser outra coisa na frente de outra pessoa. O que o mundo constrói no coração dos seres humanos tem a astúcia. E a astúcia, ela é completamente diferente daqueles que são limpos de coração. A limpeza de coração, aqui, quando a palavra fala que é algo sem culpa ou algo íntegro, ele está dizendo o seguinte: sem manipulações. Sem manipulações. O coração de uma pessoa que é verdadeiramente feliz e limpo de coração é uma pessoa que vai enxergar o Senhor. Mas uma pessoa que tem esse estilo de vida, ela não tem um estilo de vida de dualidade, de ocultar as intenções, que é o que o mundo fala. Você quer ter poder? Oculte as suas verdadeiras intenções. Se achegue de uma pessoa mostrando o que ela quer ver, e depois você consegue o que você quer. Só que Deus fala o seguinte: bem-aventurados, verdadeiros, são os limpos de coração. A verdadeira felicidade é para aquele que tem um coração sem máscaras. É aquele que quando se aproxima de você não vem com astúcia, querendo algo que não está te dizendo. A verdadeira felicidade de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus, é aquele que é limpo de coração, é aquele que não age de astúcia, é aqueles que são puros. Quem vive sem essa limpeza de coração, ele possui duas vidas. Uma vida para dentro dele e uma vida que os outros vivem. Só que esses não alcançam a verdadeira felicidade. Pureza é não precisar esconder as suas intenções. Os puros, eles vêm a Deus nas coisas simples, vêm a Deus ao levantar, vêm a Deus nas refeições, vêm a Deus numa mensagem que recebe. Eles conseguem ver a Deus em tudo. Agora, as pessoas que têm um coração impuro, as pessoas que têm e agem com astúcia, de repente uma mensagem não é uma felicidade, de repente não é Deus numa mensagem, de repente enxerga essa mensagem como uma desconfiança. Quem já passou por isso? Eu estou falando aqui, mas são coisas que às vezes eu percebo, essas impurezas no meu próprio coração, meu irmão. De receber às vezes uma mensagem e eu falar assim: o que essa pessoa quer com essa mensagem? Só que isso não é pureza de coração. Isso é o que Jesus está nos corrigindo aqui. Porque os impuros, eles não enxergam Deus nas coisas, eles enxergam desconfiança, eles enxergam medo, eles enxergam inseguranças. A pessoa que não é limpa de coração, ela vive essa vida cega, onde qualquer coisa que deveria ser na verdade a voz de Deus falando, a pomba de Deus vindo e falando com aquela pessoa, de repente olha só, é Deus trazendo uma doença de pássaro para me matar. De repente a mensagem que eu recebo no meu celular não é uma bênção que está vindo para me atingir, porque a palavra fala: todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus, mesmo que sejam mais notícias. Mas se eu não tenho essa pureza de coração, eu pego essa mensagem de alguém e falo assim: vixe, essa pessoa aqui quer me passar merda. Eu começo a enxergar os outros, começo a enxergar as situações com desconfiança. E essas pessoas têm algo que é tirado delas, elas não conseguirão jamais ver a Deus. As pessoas que não são puras de coração, sabe, meu irmão, completamente diferente do que o mundo diz que é felicidade. A felicidade não nasce da astúcia. A felicidade não nasce daquele que é mais ligeiro, daquele que é mais esperto. A felicidade está naquele que é puro de coração. Bem-aventurados são os puros nas suas intenções, que o que eu falo é verdadeiramente aquilo, não tem nada mais por trás disso. Se eu te falei algo, é aquilo. Se eu não te falei, não existe. Sabe, essa aqui é um ponto que eu tenho muita dificuldade. Na minha casa, eu nasci na igreja, meu pai se converteram, na verdade, eu estava no ventre da minha mãe, então nós fomos ensinados praticamente ali dentro da igreja. Só que o dentro da igreja que eu vivi, foi um dentro da igreja muito de aparência. Para vocês terem noção, por exemplo, meus pais, quando eu tinha 16 anos, eles decidiram se divorciar.
Mesmo depois de divorciado, eles passaram 2 anos morando na mesma casa, porque as pessoas não podiam ver que eles tinham se divorciado. Foi a minha realidade, sem pureza de coração, você entende? Então eu fui ensinado o seguinte: olha, aprenda a mostrar apenas aquilo que as pessoas podem ver. Aprenda a viver apenas com as suas intenções claras do que aquilo que as pessoas podem ver, aquilo que dá para aparecer, aquilo que não mostre a ferida, não mostre humildade, não mostre aquelas coisas. Você quer ser alguém? Não mostre essas coisas. Sabe, eu fui ensinado um pouquinho por esses caminhos. E vira ou mexe, tem essa coisa aqui dentro de mim, querendo me roubar a alegria de ver a Deus. Vira ou mexe. Eu tenho que lapidar o meu coração, eu tenho que voltar para o meu secreto e falar assim: pera lá, algo está me roubando de ver a Deus. Talvez seja a pureza do que falta no meu coração. Talvez falte a humildade no meu coração. Sabe, eu não estou dizendo que são coisas fáceis, mas são um exercício que o nosso Jesus mostrou aqui. Você quer ser verdadeiramente feliz? Você quer ser verdadeiramente bem-aventurado? Tenha pureza de coração. Bem-aventurados são os puros de coração. E um salmo que eu e a Ana costumamos orar antes de dormir, né? A gente tem uma oração lá cravadinha. A nossa ultimamente está sendo, né, essa daqui. Fala o seguinte: Salmos 19, 14. Fala o seguinte, lá é um salmo de Davi. A gente está, não sei se vocês já viram, tem uma sériezinha do rei Davi, né, que a Record fez, e a gente está acompanhando e lendo ao mesmo tempo. É muito legal. E aparece essa oração aqui dele e a gente consegue compreender um pouquinho como é que foi, o que ele estava passando nesse sentido. Salmos 19, 14 fala o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha. Sabe, muitas vezes a gente se preocupa que as nossas palavras, que a nossa postura, ela seja agradável diante das pessoas, ou que a nossa postura e que as nossas palavras sejam agradáveis ao Senhor, ou não é? Nós queremos isso. Que ninguém saia ofendido pelo que a gente fale, ou que ninguém saia machucado pelo que a gente age. Nós queremos ser realmente agradáveis às pessoas e agradáveis a Deus nas formas de agir. Mas aqui o rei Davi, ele levanta um nível a mais. E o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que não só o externo, não só o que as pessoas possam ver, mas que os seus pensamentos, que o seu coração sejam agradáveis diante de Deus. A felicidade, ela está reservada para aquele que busca pureza de coração. A felicidade, a bem-aventurança, tá? Não só para aquele que sabe ser daqui para fora algo como deveria ser, mas a felicidade, ela está reservada para aquele que busca a mudança de coração. A felicidade, a bem-aventurança está para aqueles que Deus se agrada do meditar do coração. Sabe, meu irmão, não busque uma mudança externa se você ainda não alcançou uma pureza de coração interno. Deus é o Deus que sonda corações. Deus, ele se importa assim com as suas atitudes. Deus, ele se importa assim com o seu exterior. Deus, ele se importa com tudo isso. Mas nada disso tem valor se dentro do seu coração, ao fazer isso, existe uma astúcia, existe algo por trás, não é uma pureza, não existe uma vontade de agradar ao Senhor. Se o principal motivo das suas ações não é ser agradável ao Senhor, meu irmão, tem algo errado. Você nunca vai alcançar o que Deus está dizendo aqui: felicidade, bem-aventurança. Tem muitas pessoas que eu conheço que já saíram e deixaram os caminhos do Senhor porque disseram o seguinte: ah não, é difícil demais seguir a Deus, é difícil demais seguir aquelas coisas, é difícil demais fazer aquilo. Mas sabe por que é difícil? Porque a sua motivação não estava em agradar ao Senhor, não estava em querer mudar o seu coração primeiro para agradar o seu Deus, mas estava em primeiro parecer um bom cidadão, parecer um bom cristão diante das pessoas. Mas Deus está te chamando e te convidando que o meditar da sua mente, o seu coração, sejam agradáveis a Ele. Amém. Sabe, isso é uma coisa, meu irmão, que exige certo exercício prático. Quantas vezes no nosso dia a dia, nossos pensamentos são roubados para coisas que não tem nada a ver, para coisas que não merecem a nossa atenção.
Quantas vezes os nossos pensamentos durante o dia são roubados por uma notícia que passa na televisão, por um comentário que alguém fala sobre outra pessoa e você fica pensando mal a respeito daquela pessoa. Quantas e quantas vezes durante o nosso dia os nossos pensamentos não são agradáveis ao Senhor e a gente acha que isso é normal, mas não é, não é. Se você quer ser verdadeiramente feliz e bem-aventurado, combata esses pensamentos que não fazem parte daquilo que Deus tem para você, amém? Aprenda a ser verdadeiramente feliz. Sétimo, Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança aqui, se tivesse um subtítulo, seria os filhos da paz, que possuem felicidade. Não é Paz Church, é também, em nome de Jesus, amém? Mas é os filhos da paz, os pacificadores. Filhos de Deus têm uma única característica: eles são pacificadores. Felizes são os pacificadores, porque serão chamados. Existe um tipo de reconhecimento humano de que a pessoa que está no mundo, ou até o próprio cristão, ele reconhece outro cristão por conta do seu estilo de vida de pacificador. Pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe, às vezes a gente não se atenta para essa felicidade. A gente acha que um filho de Deus é aquela pessoa que deve combater todas as coisas com justiça e com força e vão para cima, e eu estava certo, aquela pessoa estava errada, e ela saiu e eu não estou nem aí porque eu estava certo. Felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem deseja ser reconhecido como um filho de Deus aqui nesta manhã? Exerça essa bem-aventurança de ser pacificador. O contrário disso, se os filhos de Deus eles são reconhecidos como os pacificadores, significa que os filhos do diabo são reconhecidos pelo quê? Os filhos do inimigo são reconhecidos por agir como? Se os filhos de Deus eles são reconhecidos por trazer paz aos lugares, por exercer ser pacificador, pelo que é reconhecido os filhos do diabo? Os filhos do diabo, se eu posso trazer uma ideia aqui, eles são mais parecidos com aquelas pessoas que deixam o circo pegar fogo. Sabe aquela pessoa que coloca mais lenha na fogueira? Sabe aquela pessoa que vai alimentando ali, né? O churrasquinho está fraco, coloca mais carvão. Não deu uma briga suficiente ainda não, deixa eu colocar um pouquinho mais de madeira aqui. Os filhos de Deus não agem assim. Os verdadeiros pessoas que são felizes, elas são pacificadores. Onde elas entram, elas não vêm comprando brigas, elas não vêm trazendo partidos. A Bíblia fala muito pelo contrário, não haja com partilidade, não haja com um em detrimento do outro. Os filhos de Deus, eles trazem paz aos lugares. Então os filhos do diabo, eles jogam as suas próprias convicções, eles tomam os seus pontos de vista, eles jogam a sua lenha sobre o fogo alheio. E muitas vezes, meu irmão, a lenha que eu estou dizendo aqui, ela vem disfarçada de opiniões. Não tenho nada a ver com aquela situação lá. Nossa, mas a minha opinião a respeito daquilo, olha, aquela pessoa ali, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não, mas ela sempre foi assim. Os filhos do diabo, eles levam essa lenha disfarçada às vezes de opinião. E aqui eu queria trazer um ponto muito importante de nós entendermos. Os pacificadores, eles são pacificadores mesmo que carreguem a verdade a respeito da situação. Como assim? Alô? Alô? O inimigo quer me calar. Brincadeira. Os filhos de Deus, aqueles que são pacificadores, eles carregam paz aos lugares, mesmo que eles tenham a verdade. Deixa eu explicar isso.
A Bíblia fala que a verdade deve ser dita em amor. A verdade deve ser dita em amor. Às vezes nós, filhos de Deus, nós carregamos a verdade sobre uma situação, nós carregamos a verdade sobre alguma coisa ou alguém, só que no agir de levar essa verdade, de expressar essa verdade, ela não é carregada em amor, e aquela verdade que eu estou expressando ali naquela hora, na verdade ela vai trazer mais fogo naquela situação, ela vai trazer mais inimizade naquela situação, ela vai trazer mais divisão naquela situação. Então deixa eu te dizer o seguinte: quer ser um filho de Deus, quer ser um filho da paz, só expresse a sua verdade se ela for sair em amor, se ela não for trazer divisão. É isso aqui que a Bíblia está dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados os filhos de Deus. Aí você pode olhar para mim e falar assim: Gabriel, eu vou ficar calado mesmo quando eu estou certo? Talvez. Não, Gabriel, eu tenho que engolir esse sapo aqui sozinho, eu estava certo. Talvez. Talvez. O que você vai falar, o como você vai falar, vai trazer essa paz para a situação? Ou você é aquele que intensifica o conflito? Os filhos do diabo promovem discórdia. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em Provérbios 6, do 12 ao 19. Provérbios 6, do 12 ao 19. Fala o seguinte. Provérbios 6, do 12 ao 19. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos e arrasta os pés, e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia. Se você está com um marca-texto, coloca aí: o Senhor Deus odeia. E uma 7ª, a sua alma, ou seja, dentro dele, ele detesta. Meu Deus do céu. Existem 6 coisas que Deus odeia, já é ruim. Mas ele fala: existe uma coisa que dentro de Deus, na alma de Deus, ele detesta. O primeiro é olhos cheios de orgulho, língua mentirosa. 2, 3, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E o último, que é o 7º, o que semeia discórdia entre irmãos. Meu Deus. Deus odeia. Odeia. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma detesta. Sabe, isso aqui às vezes é uma coisa que a gente releva. Isso aqui às vezes é uma coisa que a gente deixa para lá. Se for ter uma lista de coisas que eu devo fazer, isso aqui não é uma coisa que eu devo me preocupar. Não é verdade. Às vezes a nossa fala, às vezes a nossa posição, às vezes como nós nos portamos em uma situação, nós semeamos a discórdia. Como que semeia a discórdia? Não, você está certo, você está errado. Não, é verdade, eu estou mais do seu lado, pode contar comigo, vai dar certo. E aqui ele fala até como essa pessoa age, o perverso e vil, é o que anda com iniquidade, ou seja, maldade na sua boca. Ele pisca o olho e arrasta os pés e faz sinais. O que significa isso? Significa aquela pessoa que é manipuladora, que está falando uma coisa para você, mas ela está assim, ó. É disso que ele está falando. O homem perverso, a pessoa perversa, ela anda com isso, ela faz desse jeito. Ela semeia discórdia, na frente de um ela fala uma coisa, na frente do outro ela age de uma forma diferente. Só que ele fala como que vai ser o fim dessas pessoas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. Sabe, meu irmão, esse não é um tipo de pecado que a gente deve relevar nas nossas vidas. Esse não é um tipo de forma de agir que a gente deve tratar como não, depois eu me resolvo nisso. Sabe quantas vezes, meu irmão, eu já tive que me reunir com algumas pessoas que sem querer, às vezes no meu trabalho, a pessoa vem assim, está na minha mesa assim, e começa, aquele fulaninho, e eu ali na minha coisa falei: não, é verdade, né? Meu Deus, quantas vezes? Aí a pessoa saiu da minha mesa, aí passa e fala assim, Jesus na hora fala assim, ó, 6 coisas eu odeio, a 7ª eu detesto.
Aí eu vou lá para a pessoa e falo assim: olha, me perdoa, eu errei junto com você, pequei junto com você. Sabe uma situação que eu passei esses dias? Até com uma situação de autoridade, era meu chefe. Meu chefe lá, a gente estava numa reunião, e aí ele veio trazer um devocional, e aí ele falou ali um pouquinho e falou: alguém quer falar alguma coisa? Aí eu falei assim: olha, eu quero falar uma coisa. Quem tem um ambiente de trabalho que às vezes tem essas setas assim soltadas, ou é só no meu? Não é, né? Um fala de uma coisa do outro. Beleza. E lá, meu time ali estava incendiado por essas setinhas aqui. Ele está trabalhando, aquele não está fazendo, aquele não está fazendo, não. Aí reúne ali para beber um cafezinho para falar com. Esperei esse momento, fui lá. Meu chefe falou assim: alguém tem coisa para falar? Eu falei: eu tenho. Com muita humildade, obviamente. Sou eu para corrigir meu chefe. Eu falei assim: olha, sabe uma coisa que está me entristecendo, está roubando muito meu coração aqui? É que nas conversas que nós vamos falar, às vezes a gente destrói uma pessoa, sem perceber, não é nem maldade, porque assim, não é nem maldade. Mas aí você me fala alguma coisa a respeito de um funcionário, eu vou começar a pensar mal a respeito daquele funcionário. Eu nem precisava. Uma pessoa me fala mal a respeito de outra pessoa, antes eu não pensava nada, mas agora eu estou pensando mal daquela pessoa, mas eu nem precisava estar pensando nada. E às vezes a gente permite que o nosso coração seja contaminado pelas outras pessoas. Alguém vem em você e fala mal de outra pessoa e você acha como se fosse natural. Mas meu irmão, essa pessoa está querendo te afastar de Deus com aquele comentário. Essa pessoa está querendo tirar a sua pureza de coração com esse comentário. Você não deve tratar isso como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Você deve pegar e falar assim: meu Deus do céu, o meu Deus odeia em sua alma aquele que semeia discórdias. Sabe, é uma coisa que nós devemos purificar o nosso coração, nós devemos blindar o nosso coração. Às vezes a gente pega essas conversas de corredores nas empresas onde a gente frequenta e a gente vai só seguindo. Só que isso rouba a nossa verdadeira felicidade. Agente da desordem, agente do caos, são os filhos do inimigo. Pessoas sem temor a Deus, porque saber que Deus detesta algo, que Deus odeia algo, e mesmo assim praticar essa ação intencionalmente, meu irmão, é muita falta de Deus. Saber que Deus está dizendo que Ele odeia quem faz isso, e mesmo assim fazer, é muita ausência de Deus. Nada vale praticar algo que o nosso Deus detesta. E mais, aquela pessoa que faz isso, ou que faz aquilo outro, que está do meu lado, não, aquela pessoa é meu amigo. Meu irmão, blinde o seu coração, se você quer ser verdadeiramente feliz. Filhos de Deus são os que trazem paz aos lugares. E por último, sei que acabou agora o meu horário, mas é o último. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, felizes são os perseguidos por conta da justiça. Aqui eu quero só separar essa perseguição em duas partes. Se você está sendo perseguido por causa do seu erro, por causa do seu pecado, meu irmão, isso não é bem-aventurança. Você não deve bater no peito e dizer assim: feliz eu estou, a parte eu fiz. Não. Felizes são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você está sendo perseguido por causa do seu erro, por causa do seu pecado, meu irmão, isso não é bem-aventurança, isso é a conta do seu pecado. No mundo, a felicidade ela está associada a ser aplaudido pelas pessoas. Quanto mais pessoas te favorecem, quanto mais pessoas te aplaudem, quanto mais pessoas te dão, o likezinho ali, ou compartilham e tudo mais. No mundo, a felicidade está baseada nisso. Mas no reino de Deus, Ele está dizendo: você quer ser verdadeiramente feliz? Você quer ser bem-aventurado? Seja e busque a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Viver de acordo com a justiça de Deus é escolher não ser apetitoso, não ser saboroso para o mundo. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para você ser e receber aplausos do mundo e ao mesmo tempo receber aplausos de Deus. Muitas vezes a gente pega ali a rede social, que é uma grande mentira, aquela rede social. Ninguém tem relacionamento com ninguém que está ali. Nem é a vida real. Mas às vezes a gente coloca lá e a gente espera o aplauso. A gente espera a satisfação das pessoas que às vezes nem crentes são. Teve uma vez que eu estava conversando com a Nayara e Deus tinha dado uma visão para ela a respeito de rede social. Ela trabalha com isso. E aí Deus falou o seguinte: olha,
Olha como é sensível essa questão de rede social. Deus falou para mim, Gabriel, a Nayara falou, Deus falou para mim que eu estou dando like, que eu estou curtindo na vida de pessoas indo para o inferno. Isso mudou completamente a minha visão. Às vezes eu estou realmente lá na rede social, no Instagram, e aí eu vejo a vida de um amigo meu que está indo para longe de Jesus, está ali numa festa, está ali fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, e eu automaticamente, para aquela pessoa ter um relacionamento comigo, eu vou curtindo. Só que você parou para pensar o que você está fazendo? Você está trazendo aprovação, você está trazendo um like, você está trazendo uma curtida para a pessoa que está lá desgarrando a vida dela no mundo. Sabe, a mesma coisa nós queremos às vezes como crente. Nós queremos publicar alguma coisa e querer ser aplaudido pelo mundo como se isso fosse aquilo que fosse validar o meu ministério, como se aquilo fosse validar que eu estou no caminho certo. Meu irmão, se você tem muitas aprovações do mundo, olha, suspeite do caminho que você está tomando. Se o mundo está aplaudindo você, suspeite da felicidade que você está correndo atrás, porque Jesus está dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles que é o reino dos céus. A identidade de alguém que está realmente firmada no reino de Deus, não busca aprovação humana, esse não é o critério final da felicidade. Aquela pessoa que busca realmente a satisfação, a alegria do Senhor, ela não busca viver no temor de homens, ela não usa a aprovação de homens como critério final da sua alegria. Não, se as pessoas forem felizes com as minhas ações, esse é o critério máximo, eu vou ter atingido a felicidade. Se as pessoas me aplaudirem, ok, eu vou estar muito feliz. Se tal pessoa aprovar essa minha ação, eu vou estar muito feliz. Se tal pessoa ver o que eu estou fazendo aqui, nossa, eu vou ser como critério máximo da felicidade. Aquele que vive no reino de Deus, ele vive para a aprovação de um, para a visão de um, de Deus, para a aprovação do Senhor. É melhor estar sozinho na verdade do que na multidão vivendo uma mentira. Amém? E aí, você é capaz de enfrentar a oposição com alegria? Queria te convidar a ficar de pé. Jesus está dizendo, felizes são aqueles que são perseguidos por conta da minha justiça, por conta do meu reino, porque dele sim é o reino de Deus. Você quer ser feliz? Quem quer ser feliz aqui? Eu quero, meu irmão, não é meu pecado não, amém? Eu quero ser muito feliz. Você quer ser feliz? Fuja da aprovação humana. Fuja da aprovação humana. Busque ser perseguido por agir de forma correta, por agir de forma com a palavra de Deus. E seja bem-vindo ao time de discípulos de Cristo.